O quarto camirro. A hora crítica atual é realmente terrível. Há alguns anos, o rei do mundo, Melquisedeque, que atualmente mora, como já sabemos, em Agartha, fez no Tibete algumas profecias que se vão cumprindo. Disse que a meia-lua, referindo-se aos povos árabes, seria destruída, que as tribos árabes terminariam brigando umas com as outras. Estamos começando a ver isso. Já vimos como os palestinos, que são os revolucionários árabes palestinos, há algum tempo tiveram batalhas com os jordanianos, que também são árabes. Já vimos como agora, armados até os dentes, todos os povos árabes se lançaram contra o de Israel, e desafortunadamente, voltaram a ser derrotados outra vez. A questão árabe inquieta atualmente ao mundo, devido aos interesses criados. Os ricos jazigos de petróleo são atualmente coisa de disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. Sabido é que os poços de petróleo, pois, estão se esgotando no mundo inteiro. Assim, pois, meus caros irmãos, os árabes têm os poços mais ricos e estes começam a ser motivo de disputas entre as grandes potências. Assegurou o rei do mundo, Melquisedeque, rei de Salem, como diz Paulo de Tarso, que haverá uma guerra tremenda, universal, se brigará na terra, rumo ao norte, rumo ao sul, rumo ao leste e rumo ao oeste, em todas as partes, por debaixo dos mares, nos ares, etc. Que a raça humana se destruiria. Profetizou que se sucederiam delitos que até agora não têm contemplado as leis humanas. Disse que haveria um verão tão terrível, que assolaria ao mundo, e pestes, enfermidades e misérias. Assegurou que viriam grandes cataclismos. Também disse que de cada 10.000 homens, ou que de cada 10.000 pessoas, quando muito, uma poderia ser salvada de perecer, mas que as poucas que pudessem ser salvas, se destruiriam umas com as outras, que os raros sobreviventes seriam tão incapazes de levantar uma choupana, como de buscar alimento, que terminariam protestando contra Deus, contra a divindade. Assegurou também de forma clara, o rei do mundo, que na hora derradeira ele enviaria um povo que as gentes nem sequer suspeitam, que ninguém conhece, que esse povo estaria chamado a iniciar uma nova ordem sobre a face da terra. Se estudarmos nós a Nostradamus, podemos evidenciar que esse homem faz profecias que se cumpriram e que se seguirão cumprindo. Profetizou a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, por uma letra, quase dá exato nome de Hitler. Tudo o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, o que passou, foi predito por esse grande sábio. Também assegura que no ano 1999, no 7º mês, um mundo gigantesco se aproximará à Terra, que seu brilho será tal, que parecerá um segundo Sol, e dá a entender que a Terra passará por uma revolução de seus eixos planetários, que se sentirá como afastada mais no vazio, como caindo fora de órbita, e se provocarão catástrofes terríveis. Mas assegura que depois de tudo, depois de tão grandes calamidades, e que haja sido destruída a humanidade atual, virá uma nova ordem e uma nova humanidade. E é de saber que Nostradamus, realmente, não se equivocou jamais. Também é certo que enviou cartas a certo parente seu antes de morrer, onde lhe fazia ver que ele não tinha podido escrever tudo o que sabia com respeito aos tempos do fim, porque os tempos estes em que estamos vivendo nós atualmente, assim como a religião, tal como a conheceram as gentes da Idade Média, e a ordem dos diversos reinos, etc., seria tão diferente, era tão distinta, será isso tão estranho, que se ele tivesse falado disso teria se exposto, não teria gostado à Igreja e aos governos. E por isso enfatizava que se via na necessidade de ter que calar, de ter que guardar silêncio, mas que deixava uma obra escrita, um livro, com tudo o que haveria de suceder para os tempos do fim, que esse livro ia deixar escondido debaixo de um monumento, e que nos derradeiros dias, um menino descobriria esse livro, o qual estaria guardado entre uma caixa, mas que ao abrir essa caixa, o menino seria ferido e que morreria em consequência dessa ferida, mas que o livro continha, em si mesmo, tudo. O que haveria de suceder, detalhadamente, para os tempos do fim. De maneira que Miguel de Nostradamus não ignorava nada do que atualmente está sucedendo, nem tampouco os acontecimentos que hão de sobrevir. Nestes instantes, pois, estamos nós ante o dilema do ser e do não ser da filosofia, ou nos resolvemos autorrealizar-nos, ou não nos resolvemos. Ao chegar a esta parte, muitos poderiam perguntar-nos qual é o caminho? Por onde havia?
Meus queridos irmãos, é necessário que nós todos, judiciosamente, tratemos de compreender o caminho. Há escolas que enfatizam a ideia de que existem 12 caminhos, que se acham correlacionados com as 12 constelações zodiacais. Existem instituições que supõem que os caminhos são 7. Nós necessitamos analisar e saber qual é o caminho. Sobretudo nossos irmãos aspirantes, pois, a ser instrutores gnósticos, devem fazer-se conscientes do caminho, mas compreendê-lo, porque não seria possível fazer-nos conscientes de algo que não compreendemos. Se necessita da análise, da reflexão. Só assim poderemos compreender. Quero, pois, que julguemos isto do caminho muito seriamente. Jesus o Cristo, que tem sido o maior instrutor dos últimos tempos, não disse que houvessem vários caminhos. Quem estudamos a fundo tanto os 4 evangelhos como chamados apócrifos, que realmente de apócrifos não tem nada, podemos evidenciar, verificar, que em nenhum de seus ensinamentos figuram vários caminhos. Quando nós investigamos a Gurdjieff e a seu discípulo, ou Ouspensky, ou ao Sr. Collins, ou ao Dr. Nicole, verdadeiros exegetas da quarta via, podemos evidenciar que, realmente, só aceitam um só caminho. Gurdjieff diz que há 4, mas se analisamos os 4 ficam todos reduzidos a um. O primeiro seria, pois, o do faquir, segundo Gurdjieff, e até assegura que no Oriente conheceu ele a um faquir que há 30 anos permanecia nas portas de um templo, sustentado unicamente sobre as pontas dos dedos dos pés e sobre as pontas dos dedos das mãos. Tinha 30 anos nessa posição, seus discípulos o levantavam, levavam-no ao rio, banhavam-no, davam-lhe de comer e voltavam a colocá-lo em seu lugar, nas portas do templo. Esta classe de faquir fazem esforços sobre-humanos terríveis. Na Índia há faquires que permanecem de pé toda uma vida, em meio dos vendavais e do sol, etc. Atrofiam-se suas pernas e já não podem voltar a caminhar. Outros se deitam sobre uma pedra ou trilho, ou levantam um braço e não o voltam a baixar nunca na vida, ou se sentam em um formigueiro até que as formigas os despedaçam. Mas, o que é o que buscam esses faquires? Uma só coisa, criar o corpo da vontade consciente. Poderia criar-se o corpo da vontade consciente, ou o denominado corpo causal, mediante essa classe de exercícios físicos. Quem verdadeiramente alcançaram o adeptado sabem muito bem que qualquer veículo, já seja físico ou suprassensível, unicamente pode ser criado por meio da sábia transmutação do hidrogênio sexual SI12. O único que conseguem, pois, os faquires, é desenvolver o poder da vontade, e nada mais, mas não criam o corpo da vontade consciente, que é completamente distinto, diferente. Mais além do caminho do faquir, segue o do monge. Se em alguma existência, se dedicou ao faquirismo, aneloso de seguir a via, seguro, na próxima existência, pode desenvolver o aspecto emocional de seu ser e se faz monge. É claro que o monge desenvolve a emoção superior, mas não quer dizer, por este motivo, que logre criar o corpo astral, nem nada pelo estilo, porque isso é distinto. Porque, como lhes disse a vocês, cada veículo é criado unicamente mediante a transmutação dos hidrogênios, incluindo os 4 corpos gloriosos do Nirmanakaya, o Adidikaya, o Sambhogakaya ou o Dharmakaya. Assim, pois, não é possível a formação de nenhum veículo quando se exclui o hidrogênio sexual Si12. Que o monge desenvolve a parte emocional, é certo, mas isso não é tudo. Em novas existências, quem foram monges advém como yogis, e há várias classes de yoga. Existe o Hatha Yoga, propriamente dito, que está desqualificado pela venerável Loja Branca, mas há outro tipo de Hatha Yoga, que diríamos tântrico, o qual não está desqualificado. Existe o Bhakti Yoga, ou seja, o Yoga da devoção. Este desenvolve a parte mística extraordinariamente, a devoção elevada, e pode dar-nos iluminação, mas tampouco nos leva à autorrealização íntima do ser. Existe o Gnana Yoga, ou seja, o yoga mental, o gnana, pois, se esforça no conhecimento de si mesmo, conhece as distintas disciplinas da mente, logra o samadhi mas não a autorrealização. Existe também o Raja Yoga. O objetivo desse yoga é o desenvolvimento dos chakras, dos poderes ocultos, etc. Se logra certo desenvolvimento, não há dúvida, mas isso não é a autorrealização. Existe o que poderíamos chamar o Agni Yoga,
ou o Yoga do fogo, ou Kundalini Yoga. Este nos leva, pois, às portas mesmas do quarto caminho. Mas o quarto caminho, em si mesmo, está mais além, muito mais além do caminho do fakir, muito mais além do caminho do monge e muito mais além da yoga. Contudo, o quarto caminho tem algo do fakir, algo do yoga, algo do monge, mas não é nenhum desses três. O quarto caminho é a gnosis, a gnosis de Hermes Trismegisto, a gnosis dos essênios, dos peratas ou peraticenios, a gnosis dos gregos, de um Jâmblico ou de um Pitágoras, a gnosis dos grandes alquimistas medievais, um Raimundo Lúlio, um Nicolau Flamel, um Bernardo Trevisano, etc. A gnosis de Jesus de Nazaré, de Paulo de Tarso, a gnosis dos mistérios de Mitra, de Troia, de Roma, de Cartago, do Egito, dos Maias, dos Druidas, dos Nauas. Gnosis significa sapiência, conhecimento. Há uma chave, diz com justa razão Gurdjieff, a chave da arca da ciência, diz. A temos. Como chegou a nós? Diz Gurdjieff. Não importa como tenha chegado. Pode que alguém a tenha roubado, diz, pode que se nos tenha presenteado. Não importa, o certo é que a temos. Mas, qual é essa chave da arca da ciência? Inquestionavelmente, o grande arcano, o Sahaja Maituna, o tantrismo, tanto oriental como ocidental. Assim, pois, irmãos, os quatro caminhos pertencem a um só caminho angosto, estreito e difícil, que está representado pelas quatro pontas da cruz, pelos quatro Vedas, pelos quatro Evangelhos, etc. Nós preferimos, francamente, ir direto rumo à gnosis, como dissera em uma de suas obras Dom Mário Roso de Luna, o insigne escritor espanhol, rumo à gnosis. Dom Mário foi teósofo, contudo, em seus últimos tempos se voltou gnóstico. Esse foi o famoso mago de Lofrosan. Agora os tempos não estão como para perder o tempo, como para passar os anos no facilíssimo, pois, nos achamos em um momento crítico e difícil. Os tempos do fim já chegaram, se aguardam as catástrofes que hão de sobrevir, e a grande catástrofe, com a qual há de ficar selado todo o Apocalipse. Já não podemos passar uma vintena de existências fazendo o papel de faquires e de monges e de yogis. Estamos com pressa, o momento em que nos achamos exige que, de uma vez, tomemos o quarto caminho, a gnosis, a quarta via, que é o mais prático. Continuando com esta análise, meus caros irmãos, viemos a evidenciar no terreno da vida prática que, certamente, não todos os seres humanos estão preparados para poder autorrealizar-se aqui e agora, neste momento. Tenhas em conta que a gente do Kali Yuga é completamente débil e degenerada, não tem as capacidades como para poder, de verdade, tomar uma quarta via. Teriam que começar por regenerar o cérebro, e isto somente é possível mediante a transmutação do esperma em energia. Mas como quer que estão degenerados, em sua maioria, não têm tampouco a força de vontade nem a continuidade de propósitos que se requerem para poder regenerar o cérebro. Estamos, pois, ante uma situação embaraçosa. Os astecas não ignoravam nada disto. Claramente nos dizem os nauas que, mais além de tudo o que vemos, há 4 céus ou regiões, eu diria reinos atômicos. Eles nos falam, por exemplo, do reino de Tlaloc, ou do reino de Quetzalcoatl, etc. Dizem que muitos guerreiros, não se referem eles a guerreiros de tribos, a guerreiros no sentido vulgar da palavra, senão no sentido interior do conceito, homens que se propõem libertar-se, depois da morte física, para viver em qualquer desses paraísos, não sem antes haver passado por terríveis provas. Eles se transformam, quer dizer, que eliminam os elementos inumanos, e dão a entender que a alma pura, a essência de tais guerreiros, se eleva por último, entra mais além do céu 3, quer dizer, se submerge no espírito universal de vida. Dizem que essa classe de seres, esses guerreiros se propõem, por meio desse sistema, emancipar-se, liberar-se um tempo, enquanto passa esta idade do quinto sol, quer dizer, a idade do Kali Yuga. E logo afirmam, de forma enfática, que muitos liberados renascerão na futura sexta grande raça. Conheci a um desses, a um que tinha logrado um bom despertar da consciência, e depois de sua desencarnação, se encontrou com os terrores da morte. Houve de reviver sua vida de forma retrospectiva, desde a morte,
desde a velhice, até o nascimento, assim a reviveu. Terminada sua revisão, foi julgado pelos senhores da lei. Sentiu o furacão, o vento do karma, mas ele permaneceu sereno. Insólitas aparições espectrais tentaram fazê-lo regressar ao interior de alguma matriz, mas ele permanecia austero, só tinha um anelo: emancipar-se. Ao fim, entrou em uma região inefável, em uma dessas regiões atômicas controladas por determinadas deidades cósmicas. Se lhe recebeu com grande alegria. Ali teve, pois, um renascimento não físico, não. Um renascimento, disséramos, sobre-humano, ou sobrenatural. E em tal região, com a ajuda de sua divina mãe Kundalini, continuou trabalhando, eliminando os elementos inumanos que levava dentro, até que a essência ficou completamente limpa, pura de toda a classe de dejetos. Desde o mundo físico os sacerdotes lhe faziam chegar sua ajuda. Quando ele tentava regressar ao mundo das formas densas, escutava a voz dos iniciados que lhe diziam: afasta-te, afasta-te, afasta-te. E quando pôde ao fim desintegrar até a última larva do eu, quando a essência ficou cristalina e diamantina, então se submergiu entre o seio da grande realidade, como um Buda elemental. Mas antes de passar ao seio da grande realidade, houve de atravessar por 4 fases diferentes. Uma, que poderíamos dizer corresponde aos Nirmanakayas, outra, que poderíamos denominar Adhikayas, outra, que poderíamos denominar Sambhogakayas, outra, que poderíamos classificar como Dharmakayas. São 4 estados pelos quais houve de passar, 4 estados de esplendor e de vazio iluminador. Assim, pois, quando conseguiu definitivamente submergir-se entre o seio da grande realidade, ficou convertido, disséramos, em um menino cheio de beleza. Antes de alcançar esse estado, assumiu distintos aspectos psicológicos extraordinários. Agora mora nessa região da luz, entre o grande oceano, não como um Mahatma, porque não o é, não como um anjo, porque tampouco o é, senão como um Buda elemental. Obviamente, para ele não estão fechadas as oportunidades, porque a todos se nos outorgam 3.000 ciclos. Ele há de aproveitar as oportunidades que se lhe hão de deparar na futura sexta raça raiz, na Idade de Ouro, depois do grande cataclismo que se avizinha. O que fez, pois, esse cidadão, foi adiar sua autorrealização para a futura sexta raça raiz. Possa pensar o que faria ele, andando por esta cloaca do Sansara, sofrendo espondose a descida, uma e outra vez, dentro do mundo soterrado. Por isso, sentindo-se incapaz, adiou, para uma futura idade de ouro. Assim, pois, estamos ante o dilema do ser ou do não ser, ou entramos pela 4ª via, que nos leva à autorrealização, ou resulta melhor, nesse caso, adiar. Porque triste seria seguir nessa cloaca do Sansara, horroroso é ter que descer nos mundos infernos para recomeçar a jornada. Temos que examinar-nos a si mesmos, ou servimos ou não servimos, ou nos sentimos capazes de trilhar a senda, ou não nos sentimos. Se honradamente não nos sentimos, melhor é que dissolvamos o ego, que despertemos, e que logo nos submerjamos entre o seio da grande realidade, até a futura sexta raça raiz, em que haverá uma nova idade de ouro, com condições favoráveis. Nós mesmos temos que examinar-nos judiciosamente, não há mais. Repito. Existe no Tibete uma escola, que merece que a julguemos muito seriamente. Quero referir-me aos bons. A Blavatsky enfatiza a ideia de que estes são magos negros, de capacete vermelho. Assegura que os Dugpas também são tenebrosos, mas é necessário examinar tal ponto. Sobre os Dugpas, francamente, não cabe dúvida de que sim são magos negros, de que praticam tantrismo negro, com ejaculação do enseminis, de que desviam a força sexual, de que se convertem em tântricos tenebrosos, disso não há dúvida. Mas quanto aos bons, me parece que há que analisar e retificar. A iniciação bons é terrível. Se um indivíduo, por exemplo, quer seguir a senda, é submetido a rigorosas provas, o sacerdote faz soar seu trombeta, formado está com ossos de mortos, se lhe adverte ao neófito de todos os perigos, se lhe invocam aos eus psicológicos, ao agrupamento, disséramos, de agregados que cada qual carrega dentro, se os fazem visíveis e tangíveis no mundo físico, e se lhe ordenam, a esses agregados animalescos que o devorem, que o engulam.
Se o sujeito permanece sereno, nada sucede. Se não permanece sereno, pode morrer, devorado por seus próprios agregados psíquicos materializados fisicamente. Assim vem ele a saber qual é seu ego, seu eu. Se permanece sereno, sabe que tem que dissolver os elementos inumanos que leva, se os materializaram fisicamente para que os veja, já sabe, então, qual é o caminho, desintegrá-los. A iniciação Tantra dos bons é formidável. Depois de tal iniciação entra a trabalhar de uma vez com o tantrismo, a transmutar o esperma em energia, com sua sacerdotisa esposa, e a trabalhar de verdade. Se lhe diz como ele há de desenvolver todas as faculdades e poderes, até chegar à autorrealização íntima do ser. Mas se o sujeito que quer é não voltar, se não se sente capaz de autorrealizar-se, se não é a iniciação Tantra o que quer, se não emancipar-se, adiar a autorrealização para a futura sexta raça raiz, pode fazê-lo, se lhe ensinam 2 mantras, os vocaliza, os canta o neófito, e ao proceder assim, seu corpo cai morto instantaneamente. Então, fora já de seu veículo físico, começa a ser instruído pelos bons, o fazem passar por todos os terrores que há, até que ao fim ele, dissolvido o ego, pode emancipar-se e submergir-se, como um Buda elemental, entre o seio da grande realidade, e aguardar aí, até que passe esta idade do Kali Yuga. É terrível, sim, a presença de um sacerdote bons. Quando se apresenta com seu avental, que está formado por puros crânios e ossos de mortos, com essa mitra vermelha e o punhal na mão destra, assombra, horroriza. Por todos esses motivos, a Blavatsky os qualificou de magos negros. Mas analisando esta questão, judiciosamente, viemos a evidenciar que não são magos negros porque não praticam tantrismo negro. Para ser mago negro há que praticar tantrismo negro, e eles não praticam tantrismo negro. A iniciação que dão, quando alguém tenta meter-se pela senda do fio da navalha, é a iniciação Tantra e branca, se lhe ensina, ao iniciado, a transmutação do esperma em energia, se lhe dão os mantras para o despertar dos chakras e se lhe conduz pela 4ª via. Logo, então, os bons não são magos negros, o que são é radicais, violentos, ninguém os entende, nem a Blavatsky os entendeu, por isso julgou equivocadamente. Dos Dugpas não duvido muito, esses sim ensinam tantrismo negro. Me parece, pois, que com respeito aos bons, nos toca retificar. Estamos nós ante o dilema do ser e do não ser da filosofia. Agora, há alguns que podem trabalhar na 4ª via e chegar até a 5ª iniciação do fogo, quer dizer, se fazem adeptos, ingressam à fraternidade oculta. Quem chega à 5ª iniciação se encontra ante 2 caminhos, mas isso é quando se chega à 5ª iniciação. Um é a via direta, que o leva até o sagrado Sol absoluto, e mais ainda, até o absoluto e manifestado Shakti. A outra, a espiraloide, a dos nirvanis, sujeitos que se submergem dentro da dita do nirvana. Os primeiros, os da direta, renunciam ao nirvana por amor à humanidade, os segundos não renunciam ao nirvana, se submergem no mesmo, só tomam corpo em muito raras ocasiões, vivem em um estado de felicidade inconcebível, mais além do bem e do mal. Quando tomam corpo, dão um passo rumo à frente e voltam a submergir-se no nirvana para sempre. Assim, pois, é mais sua felicidade e muito pouca sua dor, assim podem chegar ao absoluto, em algum futuro Mahamanvantara. Contudo, para poder ele chegar ao absoluto, hão de passar por muitíssimos Mahamanvantaras, talvez por milhares ou milhões dos mesmos, porque como quer que aí vivem em felicidade, não têm pressa de chegar ao absoluto, são felizes, e isso é tudo. Em alquimia, as 2 vias se lhes dão 2 nomes. A via direta se lhe diz a via seca, a via espiral se lhe diz a via úmida. Asseguram os alquimistas que, para realizar o trabalho na via direta, quer dizer, na via seca, se gastam 8 dias, em 8 dias. Dizem os mesmos alquimistas, grandes mestres da arte hermética, que para realizar o grande trabalho, a magna obra na via úmida se gastam 18 meses. Naturalmente se está falando de números simbólicos. Esses 8 dias, são realmente 8 anos que aludem ao indivíduo que realiza a grande obra. Qualquer alquimista medieval, depois de haver preparado seus fogos durante muitos anos de sacrifício e de esforço, ao fim consegue ingressar na grande obra, a qual, já disse e volto a repetir, se realiza em 8 anos,
passados quais vem a autorrealização, a ressurreição. O rei sai de lá, Irabif se levanta de seu sepulcro de cristal e vem aqui, ao mundo, entra, disséramos, em seu corpo humano, para fazer uma grande labor. Os outros, se diz que em 18 meses realizam a obra. Se examinamos cabalisticamente esse número, vemos ao número 9 repetido 2 vezes, significa que estarão eles em contato sempre, uma e outra vez, com a nona esfera, a intervalos, durante milhões de anos, quer dizer, através de sucessivos Mahamanvantaras. Eis aí, pois, o modo de falar alquimista e cabalista. Estamos, pois, ante o dilema do ser e do não ser da filosofia. Temos mostrado a via, temos mostrado que existe uma emancipação, para o que não quer a autorrealização, quer dizer, o adiamento, muitos têm adiado. Temos dito que, dos mesmos que entram no caminho, ao chegar à quinta iniciação do fogo, se encontram ante a espiral ou ante a direta, quer dizer, falando como alquimistas, ante a via úmida ou ante a via seca. Se examinamos cuidadosamente, pois, a autorrealização, vemos que na senda há que trabalhar com a energia criadora do terceiro Logos, com essa força maravilhosa que nos trouxe à existência. Assim que, de modo algum seria possível criar os corpos superiores existenciais do ser à base de puras teorias, ou de preconceitos, ou de rica erudição, ou com exercícios meramente físicos, como nos Hatha Yoginis, ou os que realizam os diversos faquires. Porque se trata de criar, temos que apelar a essa mesma força com o que o Logos criou. Assim como o universo, tudo, tem um caos de onde emanou, de onde saiu, assim também o microcosmo homem tem seu caos, e este é o esperma sagrado. Esse caos metálico, onde estão todos os elementos em desordem, é um caos muito similar ao que existe no espaço, antes que um sistema solar nasça, antes que um mundo brote. E assim como o Logos arquiteto criou entre o caos, separando as águas superiores das inferiores, criou uma ordem onde havia desordem, assim também nós, com esse caos que existe no microcosmo, porque tal como é acima é abaixo, podemos repetir em pequeno o que o Criador faz em grande, trabalhar com as mesmas forças do Criador, com essas mesmas forças naturais. É óbvio que o superior e o inferior se acham correlacionados. São dois logos, o do macrocosmo com seu caos, e o outro, o do microcosmolhomem com seu caos. Como trabalhou o demiurgo arquiteto? Como manejou as leis que puseram em existência o universo? Da mesma forma, se queremos criar o universo interior dentro de nós mesmos, temos que utilizar a mesma técnica criadora. Assim é como viemos nós, pois, a saber como o Criador criou o universo. Ao trabalhar dentro de nós mesmos, viemos a manejar as leis que o Criador manejou quando criou o macrocosmo. Imaginemos, por um momento, o espaço infinito, e veremos o Logos criar. Ao criar dentro de nós mesmos, em nosso caos metálico, o que fazemos é ampliar a criação do Logos. Tocamos uma parcela do espaço, disséramos, falando de forma figurada, para projetar nela uma criação. Quer dizer, viemos a fazer, nessa parcela, o que o Logos fez em todo o espaço imenso. Projetamos assim, ampliamos nessa forma a criação do Logos, se faz mais profunda essa criação, e se faz mais profunda porque viemos a criar em nós mesmos, viemos a dar vida a um universo interior, microcósmico, viemos a completar a obra do Criador em nós mesmos, convertendo-nos nós mesmos em deuses, viemos a ser o non plus ultra da criação do Logos. Ao fim, ele vem a ver o resultado de sua obra, ampliada por nós mesmos. Assim, nesta forma, temos que imitar ao Criador. Há alguns anos, se me instruiu sobre este ponto de forma tremenda, me vi no amanhecer do Mahamanvantara, revivi algo que tinha vivido durante a aurora. Me vi com minha valquíria, e não com, disséramos, com uma sacerdotisa terrenal, não. Senão com minha valquíria, minha mulher salamandra. E qual é a mulher salamandra? Pois, a alma espírito de um mesmo, a esposa espiritual, a sulamita do sábio Salomão, aquela a que ele lhe canta em seu maravilhoso canto titulado O Cântico dos Cânticos, essa é a esposa interior, que cada um de nós leva dentro. Me vi, pois, na aurora, como um daqueles do exército da palavra. Então trabalhei com ela, servimos, disséramos, de cosmocratores. Ela fez subir,
por dizê-lo assim, em seu ser, a água superior, separando-a da água inferior ou caótica, e assim pôs ela a água, e eu pus o fogo. Então aquela água carregada pelo fogo, foi fecundada. Então, esse tipo de água carregada com fogo caiu outra vez ao caos, e se formou então algo extraordinário, quer dizer, um novo tipo de caos, de onde brotou o viveiro da vida. E assim como procederam todos os cosmocratores e surgiu o universo no amanhecer, depois da noite profunda do Pralaya.